E seguimos o Você Bonita agora falando sobre comida. Chegou, né? Aquela horinha da fome, hora de experimentar uma receita nova. E a de hoje promete. Pão de frigideira, pão de batata com a chefe Tuca. Tudo bom, chefe? Prazer, muito obrigada pela participação. E esse pãozinho, pelo visto, é aquela receitinha coringa para fazer hoje mesmo, no feriado, né? Super rápida. Fácil. Muito fácil. Pouquíssimos ingredientes, o que você tem na sua casa. E o resultado parece ser delicioso. Olha, tô ficando com água na boca. Vamos então aos ingredientes para que você faça pão de batata de frigideira na sua casa. Vamos lá? Para massa você precisa de 1 xícara de chá de purê de batata doce, 1 colher de sopa de chia, meia colher de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, 1 pitada de noz moscada, salsinha e cebolinha a gosto e sal e pimenta a gosto. Agora para o recheio, 120 gramas de palmito pupunha, 1 colher de sopa de manteiga ghee, 1 dente de alho espremido, 1 colher de café de raspas de limão siciliano, meia colher de chá de tomilho, 1 colher de sopa de requeijão light sem lactose, 2 colheres de sopa de queijo ralado sem lactose e sal e pimenta a gosto. Vamos trocar de lado para você ficar à vontade aqui. E aí, qual que é o primeiro passo? Vamos começar pelo recheio? Vamos. Então é o seguinte, esse daqui é uma sugestão para um recheio. Tá. Mas você pode fazer em casa com qualquer outro recheio, não precisa ser necessariamente esse, tá? O que tiver na geladeira, né? O que tiver na geladeira. Se quiser rechear só com queijo, por exemplo, pode rechear. Ou com um franguinho pode ser bom também. E aí misturar com um pouquinho do requeijão já tá maravilhoso. Ótimo. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Eu quis fazer um recheio um pouco mais diferente, né? Para Legal. você ter também uma outra opção. Com certeza. Então aqui a gente vai começar. E você optou também por uma receita sem lactose, né? Sem lactose. Se quiser, na verdade, usar também sem queijo, pode fazer um requeijão de castanha de caju, que também fica super legal. As substituições são válidas, São então. válidas, com certeza. Então aqui a gente vai começar refogando um pouquinho do alho com manteiga ghee. Então eu vou pegar um pouquinho dessa manteiga ghee e a gente vai dar uma refogadinha nesse alho. Já vai subir aquele aroma, né? Aquele que vai cheiro maravilhoso. Perfumar essa hora do almoço. Aqui a gente vai dar uma refogadinha rápida. O recheio já tá bem, já é bem fácil também. O pupunha, eu já trouxe ele cozido. Ótimo. E já bem batidinho, tá? Então é só comprar ele in natura, pôr pra cozinhar em água mesmo, deixar ferver. Na hora que tiver molinho, tira e deixa ele bem picado. Tá? É interessante deixar ele em pedacinhos menores, porque se tiver muito grande, depois na hora de rechear ele vai ficar abrindo o pãozinho, tá? E legal também, porque assim você consegue espalhar no pãozinho inteiro, né? E ter recheio em todas as mordidas. Um recheio bem homogêneo. Certo. Então aqui é bem rápido, só dar uma refogada rápida aqui nesse alho. Quem quiser colocar cebola também, à vontade. Então, pelo visto, o recheio ele é livre, né? O recheio é livre. Tá? Você coloca o que você quiser e tiver em casa. Sim. E aqui você poderia, depois desse refogado, substituir o palmito pelo frango, pela carne, pelo atum. Um espinafre, atum, fica ótimo. Já gostei, é o tipo de receita que eu faço. Prática, né? É, porque eu só me aventuro na cozinha se é pra ter um prato pronto em menos de 10 minutos. Eu também. Eu mesmo sendo chefe, não gosto de nada que demore um dia. Não gosta? É, então. Eu acho que no dia a dia que a gente tem hoje, na nossa rotina hoje, não dá pra ficar inventando muita coisa, não. E nem pra sujar a cozinha toda, né? Eu quero praticidade. Tem que ser prático. 2 frigideiras vão resolver a receita. Aqui é bem rápido, é só pra dar uma refogada mesmo. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou temperar ele, vou colocar já um pouquinho de sal. A gosto e pimenta também, né? A gosto, pimenta também, um pouquinho de pimenta. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de pimenta. Eu gosto também bastante. E aí eu já vou transferir esse recheio para ele já ir esfriando enquanto a gente faz a massinha. Então eu vou colocar... E ainda falta colocar a raspa de limão siciliano depois, então, que isso tudo eu vou colocar aqui, agora depois. Ótimo. Então aí aqui eu vou colocar a raspinha de limão siciliano, que também é um toquezinho. Ai, mas é um toque que faz a diferença no prato. E é justamente isso que faz a diferença. O tomilho? De tomilho, eu tô usando tomilho seco,
mas pode ser o fresco também. Tá. Não tem problema. E aí agora aqui eu vou colocar o requeijão. Poderia ser creme de ricota também. Poderia ser o creme cottage. de ricota, o cream cheese, cottage. O cottage, na verdade, ele não é muito legal porque ele solta um pouquinho de água. Ah, então sim. tem que tomar cuidado com a quantidade. Tá? Senão vai estourar nosso pãozinho. Senão vai estourar o nosso pãozinho. Tem que ser um recheio mais consistente, Isso, então. por isso que até eu sempre coloco um pouquinho de queijo também, pra ele dar A cola. uma cola, pra dar uma grudada aqui. Colar no pão. O ideal até é a gente deixar ele esfriar um pouquinho, até colocar na geladeira, porque depois fica mais fácil para montar o pãozinho. Certo. Mas dá para fazer assim também, tá? Não tem problema. A gente vai deixar aqui ele esfriando e aí a gente vai começar a montar a massa. Que essa é a parte, né? Que a gente vai ter, então, uma receita coringa para que você coloque o recheio que você quiser e faça como lanchinho, como almoço, como jantar, de acordo com a sua necessidade. Vamos Exatamente. lá. Então aqui vamos para massa. O que eu fiz? Batata doce. Essa batata doce aqui, ao invés de eu cozinhar ela na água, eu coloquei ela para assar. Certo. Porque assim ela não fica também, para ela ficar mais sequinha. Ah, que legal, Porque entendi. senão ela ia ficar com muita água e aí na hora da gente fazer esse purê não ia dar certo para modelar o pão. Então você descascou a batata e assou? Eu fiz assim, peguei a batata com casca e tudo, Certo. enrolei ela no papel manteiga, Uhum. coloquei no forno, levei no forno 180 graus e aí vai espetando com um garfo para ver se tá mole. Quanto tempo mais ou menos? Fica mais ou menos uma meia hora, tá? Certo. Para fazer assim, entre meia hora e 40 minutos, no forno baixinho mesmo para também não queimar. E você usou aqui, então, uma xícara de chá de purê. De São batata, quantas batatas mais ou menos? Duas batatas. Duas. Tá? Sim, a batata doce média dão duas. Então pode ser as duas batatas. E aí você tira a casca e aí faz o purê, só amassando com garfo. Ótimo. Não precisa mais nada, não precisa de Simples. processador, não precisa de amassar nada, só com garfinho mesmo. Tá bom. Então tá aqui. Essa receita vai render, então, um pão grande, é isso? Não, a gente vai fazer uns pãezinhos. Ah. Na verdade, é como se, eu chamei de pãozinho, mas é como se fosse um salgado. Tá. Pode fazer também como se fosse um hambúrguer, daria pra fazer também como se fosse um hambúrguer. Então é bem versátil. E a batata ficou molinha, mas Tá ela bem continua firme. Firme, exatamente. Então aí o que a gente vai fazer aqui também? Vamos colocar um pouquinho de chia, Certo. tá? Gosto tanto de chia. E é legal que dá uma crocânciazinha Sim, também. é muito gostoso. Uma delícia. Aí a gente coloca também aqui, já vou temperar com um pouquinho de sal. O mesmo temperinho, então, do recheio, que é sal e pimenta a gosto. Isso. Sal e pimenta. Vou colocar também um pouquinho de noz moscada, que também é aquele toquezinho para dar um sabor diferente, pra gente sair um pouco daquele tradicional. Sim, se não tiver em casa, não precisa colocar, né? Não precisa. Aqui é a gosto. É a gosto. Aí a gente vai colocar também salsinha e cebolinha picada, que também é a gosto. Poderia ser alguma outra erva, poderia ser um coentro, poderia ser alecrim. Então não precisa ser necessariamente essa, e quem não quiser também não precisa. Tá ficando tão perfumado. Já, a noz Nossa, o moscada nosso é muito pãozinho. bom. Nem tá que pronto, delícia. já tá super perfumado. Nem tá pronto, exato. E aí eu vou colocar agora, para dar uma liguinha aqui, farinha de aveia. Tá? Posso usar outra farinha também? Claro, pode. Pode ser uma farinha de arroz integral, pode ser uma farinha de grão de bico, uma farinha de linhaça, uma farinha de amêndoas, tá? Qualquer uma. Eu gosto de usar aveia porque eu acho que o sabor dela é mais neutro. Sim. Tá? E ela tem um preço bom, então também é fácil de achar, então é tranquilo. E você mistura com o garfo, né? Misturo com garfo mesmo. Pra conseguir incorporar todos esses ingredientes na batata. É. Que é a base da massa. É a base da massa. E aí, aqui, pra ser mais rápido também, já que a gente tá falando de praticidade, Sim. eu vou fazer ele na frigideira. O que a gente poderia fazer? Poderia modelar todos também e levar no forno. Mas para ser rápido, então é aquela coisa, tem essa batata, esse purezinho de batata, eu já vou misturar tudo, vou colocar o recheio e já faz na frigideira mesmo. Eu posso deixar essa massa na geladeira? Pode. E aí eu uso quando eu quiser? Com certeza, pode sim. Deixo fechadinha, Deixa né? fechada uns 3 dias, não tem problema nenhum, tá? Aí bateu fome, chegou do trabalho, feriado, não quer cozinhar, vai e coloca a massa. Dá pra congelar também essa massa? Dá para congelar.
Mas eu congelaria já o pãozinho pronto. Ah, sim, melhor. Ele já mesmo assado, congelaria ele pronto. Que aí você tira do congelador, põe na geladeira, da noite pro dia, e aí ele fica numa consistência legal. Ótimo. Tá? Então aí, aqui já tá pronto. O que a gente vai fazer? Vamos deixar essa massa aqui. Deixa eu abrir espaço aqui pra você. Vamos colocar aqui. Ah, na massa também eu vou colocar um fiozinho de azeite. De azeite. Tá? Bem pouquinho também, só pra dar pra não ficar muito seco. Ah, é quase nada que você colocou mesmo. Uma gotinha. É, uma gotinha, meia colher de sopa. Que faz a diferença, né? Só pra dar um brilho aqui. Uhum. E vou deixar também um pouco de azeite pra gente colocar aqui nessa frigideira. Já vou começar a esquentar ela. Fogo médio pra baixo, também não precisa ser um fogo muito alto. Tá. Porque aqui a gente quer que esquente também, né? Não é para dourar tanto, para não ficar tão queimado. Então, vou deixar um foguinho aqui mais baixo. E você vai modelar, então, discos em tamanho individual. Em tamanho individual, tá? Como se fosse um lanchinho mesmo. Ou também pode ser alguma coisa para o almoço. Então, aqui, essa massa, ela rende 4 porções, tá? Então, já vou mais ou menos dividir aqui. Quem quiser pesar tudo e depois fazer na balança, pode fazer também, para ficar bem certinho. Mas não precisa, né? Mas também não precisa. Se você dividir aqui mesmo, tá vendo como dividir no olho? Você já consegue fazer. E aí, ó, tá vendo como ela tem uma consistência bem... Essa é aquela receita que eu nem experimentei, mas eu tenho certeza que é boa. Que eu vou gostar. É o tipo de coisa que eu gosto. Eu também adoro. Eu acho que tudo que fica com cara assim de salgado, de pãozinho... Já é super apetitoso. E não tem, você tá vendo, não tem quase nada de... Não, é um lanche... De farinha, um lanche super saudável. Super saudável, super saboroso. Aí aqui, vou pegar um pouquinho do recheio. Vai colocar no centro, então Coloco esse aqui recheio. no centro. E fecho. Tá, a massa é bem delicada, né? A massa então é bem delicada. É, vai bem delicado com a mão, sabe? Não tem... Pega bem levinho. Acho que esse é o segredo. Mas ela, apesar dela grudar na mão, tá vendo que também não é nada assim que... Não. Que a gente não consiga mexer, ó. Então, e fechou, então. Você fez como se fosse um bolinho mesmo. Fiz como se fosse um bolinho. Tá. Ah, se quiser fazer como se fosse uma coxinha... Sim. Em formato de coxinha, legal. Dá certo também. E aí põe pra assar. Põe pra assar. Põe pra assar. Imagina a sua criançada. Poderia empanar, empana com castanha de caju. Eu gosto de empanar com psyllium, com linhaça, farinha de linhaça. E faz a coxinha. Boa dica. A dica com cara de feriado, essa. Essa é. Dá pra fazer, a criançada vai achar que é um salgado, assim, desses bem gordos. Na verdade, é algo saudável, nutritivo. Exatamente. E aí a gente vai colocar ele aqui pra dourar. Tá. Deu uma amassadinha, né? Como se fosse um hambúrguer recheado. Como se fosse um hambúrguer. Fiz mais um formatinho meio que tentando imitar ou lembrar o pão de batata. Né? Aquele pãozinho de batata recheado. E é isso, agora a gente vai deixar aqui pra dourar. E é fogo médio, então, fogo né? médio, tá? Porque se eu colocar aqui o fogo muito alto, vai queimar e não vai dar tempo de dar aquele dourado bonito que eu quero. E de esquentar também o recheio, né? Vai ficar... Lembrar que tem que esquentar o recheio. Tem que esquentar o recheio. Tá? Se eu usar o frango, também já uso o frango, a carne, o atum, já refogadinho também, né? Já refogadinho. Lembrando sempre que o ideal é ser um recheio mais seco. Tá? A gente pode até fazer um recheio cremoso, mas lembrar de não deixar um recheio muito úmido. Então, de repente, às vezes quer colocar abobrinha, tomate, tomar cuidado para ver se não tá bem sequinho, porque senão vai abrir demais. Vai abrir o pão. Aqui a massa, vai abrir o pãozinho. Tá? Então, e eu sei que tá pronto quando ele ficar dourado. Quando ficar dourado, daqui a pouco a gente já vira. Ele é bem delicado, então para virar também, tomar cuidado pra gente virar. Mas também, se por acaso ele desmanchar, dá pra ir modelando depois também com a mão. Então não tem muito drama, não. Se eu fizer no forno, quanto tempo de forno mais ou menos? Em torno de uns 30 minutos. Demora um pouquinho mais, então, do que na frigideira. Essa é a vantagem da frigideira. Porque, tô com fome, eu preciso fazer um negócio aqui rapidinho. Põe na frigideira, acabou. Tá sem tempo, dá até pra pegar a massa inteira, não dá? Colocar aqui e depois cortar? Dá, com certeza. Fazer como se fosse um hamburgão, né? Dá um fazer pão até grande. Assim também no forno, como se fosse uma torta. Uma torta, então, e aí corta. Exatamente. O legal da frigideira é a crostinha que fica. Ai, que delícia. Porque forma essa crostinha que no forno não forma. Não forma. Então tem essa diferença também, aquela casquinha, sabe? Sim, então é muito gostoso. E é uma opção legal também para colocar na lancheira das crianças, né? Exatamente, poderia fazer menor. Então aqui a gente dividiu a massa em 4, mas dá tranquilamente para fazer um mini pãozinho. Um mini. Põe menos recheio e faz um mini.
E aí recheia só com queijo, como você falou, né? Exatamente. Ou só com requeijão light, ou com alguma outra pastinha, que vai funcionar muito bem também. Com certeza. Vamos virar e ver se já adorou? Tá aqui. Momento da ansiedade. Que o cheiro tá bom aqui. Ó, e foi rápido, você viu? 1 minutinho de prosa e já adorou. Então é isso, ó. Como ele tá bem firme também. Sim. Que receita legal, chefe. Gostei muito, arrasou. Prática, né? Muito prática. Se você perdeu algum ingrediente, não fique triste, que daqui a pouquinho tá tudo no site do Você Bonita. Aí você pode ir lá com calma e anotar tudo certinho para fazer na sua casa. Temos também as calorias desse prato. Já pode chamar, diretora? Vamos lá, então, colocar na tela. Ó, por porção, são 287 calorias e rende 4 porções. Então, pode ser uma refeição, pode servir esse pãozinho também com uma salada, né? Pode, como acompanhamento. Pode, e tá feito um almoço, tá feito um jantar, tá feito um lanchinho. Exatamente. É versátil. É versátil. Acho que aqui só mais um pouquinho a gente já... Você já tá quase... Já adorou. Quase perfeito. Quase perfeito. Além da salada, o que mais daria pra usar como acompanhamento desse pãozinho? Uns legumes assados. Sim, boa. Fica uma delícia, porque como a gente já tem aqui a batata doce, poderia ser legumes assados, ia ficar ótimo também. E aquilo que a gente falou, daria pra ser um hambúrguer também, ia ficar bem gostoso como um hambúrguer. Nossa, é. Pode fazer um ketchup funcional, pode. Uma maionese de castanha. Pode colocar um queijinho por fora para gratinar também, não pode? Com certeza. Bom, ideias nós temos. A gente tem muitas. E você em casa também, né? Então, use sua criatividade, faça um pãozinho muito saboroso. Ah, e outra coisa também que é legal falar. A batata doce a gente também pode substituir. Então, ao invés de colocar batata doce, a gente poderia usar abóbora, poderia usar mandioca. Então, tranquilo, dá pra substituir. Ou mais uma mandioquinha. Aqui já tá pronto. Tá Vamos pronto? provar? Vamos colocar num prato? Vamos. Aqui tem um Já pratinho tem um prato. que eu quero abrir pra mostrar o recheio por dentro. Vamos sentar lá? Vamos. Que aí eu abro e experimento. Vamos lá. E foi muito rápido, muito prático, muito fácil. Muito. E deve ser muito gostoso também. Vamos abrir aqui, ó. Vamos. Vou virar o pãozinho pra gente ver como é que ele tá por dentro. Ai, que macio. Olha. Ah! Ó o queijinho derretendo. Gente, minha nossa. Babou aí em casa, né? Eu vou experimentar. Vou fazer essa parte difícil, né? Aqui, ó. Que delícia. E o recheio é bem cremoso. E o pãozinho bem macio. Uma delícia, né? Eu falei que eu sabia que era bom. E é exatamente o que eu imaginei. Que receita espetacular. Muito obrigada, viu? Bom, obrigada. Eu vou comer mais um pedacinho rapidamente, antes que a diretora me mande embora. Mas tá valendo a pena. Tá muito gostoso. Que delícia. E eu sinto a noz moscada aqui. É, dá um toquezinho, né? Eu sinto. Eu falei que podia tirar, né? Nós falamos, mas vale a pena colocar. Porque deu um tchan na receita. Que delícia. Amei. Chefe Tuca Iervolino, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. O site dela é tucaiervolino.com.br e o Instagram é tucaiervolino. E a Gabi, que colocou pra gente o valor nutricional dessa receita, o Instagram dela é @nutricionistagabiesteves. Gabi com Y. Muito obrigada. Obrigada a você. Lá, lá, lá.